Eu queria só começar, porque eu outro dia vi o Crediário e o Nuno disse que era um grande fã do Philip K. Dick. E por causa dos 26 anos das produções fictícias, eu lembrei-me de uma frase do Values, do Philip K. Dick, que eu passo a citar, que ele diz: por vezes uma resposta apropriada à realidade é enlouquecer. E eu queria saber se durante estes 26 anos as produções fictícias têm sabido enlouquecer bem, ou se a loucura da realidade tem-se sobreposto a essa loucura pessoal. A loucura é um conceito muito vasto e normalmente quando é usado do ponto de vista literário, há sempre uma idealização, ou seja, a verdadeira loucura é um alinhamento terrível. Sim. A loucura no sentido criativo é outra questão. Em relação à loucura criativa, normalmente ela associa-se à ideia de criatividade. Claro. Quer dizer, é um planagem, mas a loucura criativa é pensar fora da norma, não é? Sim. E esse tem sido um bocadinho o registro de qualquer pessoa que trabalha nesta área. É aquilo que nós ambicionamos, que é encontrar território novo. E, portanto, para isso é preciso fugir um pouco à norma. Agora, acho que temos tido anos melhores e anos piores. De qualquer maneira, eu acho que em relação ao Philip K. Dick, e voltando ao início da pergunta, no caso do Dick, ele teve em territórios muito complicados e alucinogénicos e tudo isso, alucinogénicos, sim. Mas o que eu acho engraçado é que há aquela mania dos distribuidores portugueses de traduzirem títulos de comédias com malucos no título. Sim. E então, passando de outra perspectiva então, é mais fácil hoje fugir à norma ou é mais difícil? Apesar de termos mais meios, há mais censura? O mundo é mais complexo e, portanto, a norma não existe de uma maneira tão evidente. Isto é, hoje há uma variedade de normas que torna mais difícil de perceber o que é norma e o que é exceção. E, portanto, hoje em dia, o próprio sistema mediático global, incluindo as redes sociais, a internet, abriu espaço para os nichos. Ou seja, o tempo dos mass media, em que de facto havia emissores fortíssimos que toda a gente seguia, a televisão, claro. Um canal e toda a gente estava a ver, a comunidade via aquele canal. Exatamente. E reportava-se àquele canal e falava. Aquela coisa de chegarmos ao trabalho ou à escola no dia seguinte e dizermos: viste aquilo ontem? Sim. A gente sabia o que é que se estava a falar. Hoje em dia, quando vamos para a escola ou para o trabalho, ou nos encontramos no dia seguinte a qualquer coisa, a gente diz: viste aquilo ontem? E a pergunta é: aquilo o quê? Aonde? Em que canal? E, portanto, desse ponto de vista, a realidade hoje é muito mais o modelo da internet e não o modelo da televisão. E o modelo da internet é fragmentação, comunidades dispersas, há mesmo realidades diferentes de acordo com os meios de comunicação ou os grupos sociais em que as pessoas estão. Não é? Mas apesar dessa dispersão, é engraçado que ao mesmo tempo não deixam de haver alguns fenómenos que angariam muito mais gente. Por exemplo, na televisão agora lembram do Game of Thrones, no cinema talvez agora o novo filme dos Vingadores também é a mesma coisa, disseminou-se por todo o lado. Se calhar o que vai acontecer, provavelmente num futuro não muito próximo, é que em vez de haver, se calhar como havia há 20 anos atrás, 3 ou 4 focos de atenção, há um que domina tudo completamente. Não sei, assim, o Game of Thrones é muito forte, claro, e neste momento é a série mais popular. Sim. Mas, pensando no caso português, há mais gente a ver a telenovela. Sim. Nem sei qual delas é agora, nem como é que se chama, mas mesmo pensando que hoje há menos 1 milhão de pessoas a ver a novela do que havia há 10 anos, quer dizer, uma novela da SIC ou da TVI hoje é vista por 1,5 milhão de portugueses. Exatamente, sim. Ora, 1,5 milhão de portugueses, se não me engano, são mais portugueses a verem novela do que a verem Game of Thrones. Sim. E, portanto, sim, Game of Thrones, tudo bem, Netflix parece que está em todos os lares, não está. Pois. E depois, tudo isto é relativo, porque mesmo quem é a figura mais popular da televisão portuguesa neste momento? Ok, Cristina Ferreira. Sim, provavelmente, sim. A Cristina Ferreira se calhar não diz nada a uma grande percentagem
de pessoas que pura e simplesmente deixou de ver televisão. Exatamente. E portanto, para o bem e para o mal, eu diria até mais para o bem, hoje não há fenómenos assim tão massificados. Sim. E há correntes, há modas, há tendências, há culturas dominantes, mas menos do que havia antes, porque hoje, felizmente, estou a falar, obviamente, de sociedades democráticas, Claro. de sociedades onde há liberdade de expressão. Eu acho que nesses locais, como em Portugal, felizmente há uma certa multiplicação de comunidades. Sim. E às vezes o que é difícil é que elas comuniquem entre si. Sim. Quando tu tens um grupo de amigos no Facebook que gostam das mesmas coisas que tu gostas, Sim. é natural que o tipo de comentários e de posts sejam muito do estilo confirmativo. Sim. Não há nada que contrarie isso. Não há exatamente. nada, e portanto acabas por perder Pois. o lado de estímulo e de confronto daqueles que têm opiniões diferentes das tuas. Em termos de urbanismo das cidades, a importância de haver as praças é que as praças das cidades são os sítios onde toda a gente convive. Independentemente das opiniões, das Das condições, idades, exatamente. da condição, quer dizer, haver a praça central, Sim. a ágora, como era no tempo dos gregos, é o sítio onde confluem pessoas de diferentes proveniências. E o mundo das redes sociais tem tendência a guetizar um pouco os grupos. Sim, sim, e como estava a dizer, a alimentar as suas próprias crenças e a Sim. não a desviar nisso. O que é um Sim, bocado o contrassenso do objetivo da internet, não é? É por um lado, sim, quer dizer, é um bocadinho como a eletricidade. A eletricidade, no início, perguntavam ao Faraday para que é que servia, e, quer dizer, existe, está ali, pode ser usada, é como a internet, existe, está ali, é usada. Pode servir para coisas extraordinárias. Exatamente. E para coisas terríveis, como as fake news. Exatamente. Mas falou do caso do streaming, eu lembrei-me do recentemente criado serviço do QPlay, do canal Q. Como é que tem sido até agora? Eu sei que foi criado há pouquíssimo tempo, mas está a ter alguma boa recepção? Quais é que são os resultados até agora? Há uma recepção, digamos, há goodwill em relação ao projeto, isso é absolutamente visível, as pessoas percebem que nós, mais uma vez, fizemos o que tinha que ser feito, provavelmente antes de muita gente, da maior parte das pessoas, e portanto há uma recepção, há um reconhecimento da capacidade do canal Q e com ele das produções fictícias, mais uma vez, de arriscar e de fazer e de sinalizar uma tendência que provavelmente será a tendência futura. Sim. Nós não inventámos, Claro. mas em Portugal fomos os primeiros a fazer o que em Portugal até agora só as multinacionais faziam, que é um serviço de cobrança de conteúdos em streaming. Sim. E portanto, desse ponto de vista, sim, receptividade boa. Do ponto de vista de negócio, é cedo para dizer, mas eu, em relação ao canal aqui, sempre fui muito realista em relação ao negócio. Quer dizer, nós não temos extraordinários drivers de audiência, nós não temos capacidade financeira. O que nos faltou sempre foi essa capacidade de criar um conteúdo que toda a gente quer ver, ou que há pelo menos uma comunidade disposta para pagar. Normalmente o que nos aconteceu na história das produções fictícias, antes até do canal Q, foi quando se cria esse conteúdo vai depois para o mainstream imediatamente. Sim. Ou seja, é comprar, no caso, era comprado pela RTP ou para SIC ou pela TVI. Pronto. E portanto, eu não tenho uma expectativa comercial muito otimista em relação ao QPlay, mas tenho aquela perspectiva de não podíamos deixar de o fazer e tínhamos que o fazer agora. Sim. Antes de todos os outros também para se diferenciar. Estava ali, quer dizer, e não é só por uma questão de diferenciação, é a leitura do mundo. Isto está a acontecer em todo o mundo. Podemos fazê-lo? Fazemos. O que é que estamos à espera? Sim. E cada vez mais vão partir então para uma estratégia de exclusividade de conteúdos feitos para eu acho que
é abrir mais uma possibilidade. Ou seja, neste momento, como é notório, há uma mutação brutal na indústria dos conteúdos audiovisuais, dos conteúdos em geral. Quer dizer, vai desde a crise do jornalismo, que é grave, até ao modelo de financiamento de projetos audiovisuais, sobretudo na Europa, não é? Mas também nos Estados Unidos. Quer dizer, o aparecimento do modelo Netflix e as réplicas que ele está a ter, quer dizer, a HBO, que também tem o HBO Go, salvo erro, em Portugal, a HBO Portugal, a Disney que vai ter o seu próprio, a Apple que anuncia uma coisa em 3 vertentes, uma para revistas e jornais, outra para filmes e séries e outra para música, jogos. Jogos, ok. Jogos. E portanto, com esta proliferação, é todo o modelo anterior da TV Cabo por subscrição de canais que está em causa. Portanto, todos estes movimentos, é a lógica de como é que isto se paga, quem é que está a pagar, o peso brutal que tem, por exemplo, os gigantes como a Google ou como o Facebook, do ponto de vista de levarem a publicidade toda. Exatamente. E deixarem quase nada para os produtores de conteúdos locais. Portanto, isto levanta questões absolutamente decisivas do ponto de vista de qual é o modelo de negócio. E o canal que é no meio disto tudo é uma pequena lancha rápida. Sim. Nós não somos sequer um transatlântico. Claro, sim. O que é curioso verificar é que durante muitos anos o poder esteve do lado das estações. No caso português, RTP, SIC, TV. Exatamente. Depois o poder passou muito para o lado dos distribuidores. Mel, primeiro a PT, que depois se ramificou, Mel, nós, Vodafone. Exatamente. E agora, por cima destes, o poder está cada vez mais nessas grandes marcas estrangeiras de as novas tecnológicas, não é? É mais uma machadada na tentativa de se criar mais produção local. O Nuno, quando esteve na RTP, pronto, também ele batalhou muito por isso e não tenho acompanhado a RTP agora depois disso. Sinto que há algumas coisas que estão a ser feitas que são muito interessantes, mas de facto parece que é mais uma brecha para ajudar a que os portugueses não vejam mais coisas feitas em português, não? Não, isso, o facto de existir este domínio brutal das multinacionais deveria obrigar a um esforço por parte dos governos e dos reguladores europeus, no caso, para que haja um incentivo à produção local. Porquê? Por causa da diversidade. Claro. Quer dizer, senão ficamos todos a consumir produtos anglo-americanos, por melhores que sejam. Acho que é fundamental reforçar o papel da RTP. Acho que é fundamental criar incentivos e criar até leis proteccionistas da produção nacional. Exatamente. E isso é feito não só com o ICA, mas provavelmente com a obrigação, como há noutros países, que tem que começar a haver na Europa e em Portugal em concreto, que é, se estes gigantes multinacionais querem ter licença para operar no território português, têm que, como contrapartida, investir em conteúdo nacional produzido por locais. Eu acho que isso é a pedra de toque para que isto tudo sobreviva. Senão, aí sim voltamos a um tempo em que, paradoxalmente, há oferta brutal da internet. Mas está tudo mais concentrado. Temos uma cultura dominante, que agora é anglo-americana, amanhã pode ser indiana ou chinesa. Sim, provavelmente chinesa, sim. E eu acho que um dos ganhos civilizacionais da democracia e das sociedades livres é a diversidade. Claro. E portanto, é fundamental defender. Ok. Pensei que ia continuar. Mas, de facto, é interessante estar a dizer isso porque uma das grandes estratégias da Netflix, muitas vezes, para promover algum filme que tenham, que queiram apostar mais, é logo apontar que na primeira semana tiveram 55 milhões de pessoas a ver aquele filme. Sim. Ou seja, eles próprios também, lá está, parece que é um pouco difícil, nós somos um país tão pequenino no meio de um planeta tão grande. Qual é que seria, se o Nuno, por exemplo, agora estivesse responsável por uma Netflix portuguesa, qual é que seria,
Como é que eu posso perguntar isto? Porque agora estava a pensar nisso. Qual é que seria o primeiro tipo de medida que tomaria um bocado contra, mas ao mesmo tempo utilizando o poder da Netflix a favor de um país tão pequeno como o nosso? Eu acho que o que é interessante é encontrar uma especificidade local que possa ter uma receptividade global. Ou seja, a música portuguesa mais exportável para todos os efeitos é, neste momento, o fado, mas também o kuduro eletrónico, que não é necessariamente português, mas tem em Lisboa uma plataforma que começou muito com os buracos, um sistema. Há neste momento, por exemplo, e a música é sempre um bom território de observação, porque normalmente consegue-se na música primeiro aquilo que depois se consegue noutras artes. Porquê? Porque a música é mais universal, é um meio muito fácil de transmitir. Exatamente. E tem estado sempre na linha da frente das novas tecnologias. Portanto, se observarmos o que está a acontecer com a música e o que é que está a acontecer com a música. Portanto, agora, voltando a esse exemplo, reparem como é que uma música de influência angolana, no caso, deu origem a uma música de dança que encontrou um grupo sediado em Lisboa, que partiu para o mundo. Exatamente. E que, para além do fado, talvez seja o tipo de música portuguesa que mais divulgação tem. Hoje em dia, o que mais de vibrante está a acontecer na música portuguesa, e estão a acontecer várias coisas interessantes, passa-se muito pela capacidade que Lisboa, em particular, tem, a grande Lisboa, incluindo a periferia, tem de se tornar uma cidade de mistura de músicos que têm origem em países africanos, como Cabo Verde, ou Angola, ou Moçambique, e que trazem para Lisboa e que depois entram e que fazem aqui um encontro com músicos de outras tendências, numa lógica de música de dança, mas não só, e que estão a criar de facto uma música que é cada vez mais bem aceita universalmente. Exatamente. Se verificarmos, por exemplo, que neste momento nos Estados Unidos e mesmo na lista de mais vistos do YouTube do ano, ou nas playlists dos vários sistemas de audição de música, a música latina está a ter um boom incrível. Música latino-americana, exatamente. O hip-hop misturado com a música latina, fenómenos como a Rosalía em Espanha, tudo isso, pronto, acabamos de estar a falar de música, mostra um bocadinho o caminho que poderia ser tentado pelo audiovisual, que é encontrar zonas que tenham uma especificidade local, portuguesa, mas no sentido daquilo que Portugal tem mais aberto ao mundo, não é aquela coisa, não é o fado e os descobrimentos e as caravelas e a saudade. São as características nossas que possam apelar à mas atenção. Mas é qualquer coisa de bastante mais contemporâneo, que pode incluir alguns elementos dessa especificidade portuguesa, saudade, ou sei lá o que é, mas que tem que ter um cunho universal, alguma contaminação com outra coisa bastante mais emergente. Pronto, e eu acho que se o audiovisual olhar para a música, acho que ficará a ganhar. É de facto porque, apesar de haver muitas plataformas para ouvir música, é claramente que o Spotify domina, não só por ser uma plataforma muito mais acessível, como também porque no streaming de música não acontece aquilo que existe no streaming do audiovisual, ou seja, não é cada plataforma tem a sua coisa, é cada plataforma tem o catálogo disponibilizado pelas várias marcas. Se acontecer daqui para a frente que cada estúdio vai abrir a sua plataforma de streaming diferente e de repente não vai criar uma saturação? É possível, mas eu acho que a melhor coisa que há é a dinâmica, é deixar as coisas fluírem, não é? Eu sou defensor que devemos deixar as coisas fluírem com o cuidado de preservar, é um bocadinho como a natureza. Sim. Ou seja, as espécies ameaçadas têm que ser defendidas. O capitalismo selvagem
é uma falsa seleção natural, porque ela digamos que as espécies não partem todas da mesma posição, no caso, e portanto o que eu acho que é preciso fazer é estar muito, eu acho que qualquer plataforma ou falamos na cultura de um país, tem que estar muito atento aos sinais de vitalidade que estão a surgir. Sim. E tem que ter como princípio defender essa vitalidade e a diversidade. Aquilo que hoje pode ser uma minoria, amanhã Pode ser uma maioria. pode ser uma maioria, um traço distintivo, Sim. deste país, ou deste território. Hoje em dia a própria noção de país tem que ser pensada. Nós hoje somos portugueses, mas também somos europeus, mas também pertencemos a uma determinada geração, e isto faz toda a diferença. Quer dizer, se calhar uma pessoa de 60 anos tem mais a ver com pessoas de 60 anos de outros países do que com pessoas de 20 anos do seu próprio país. Sim. E portanto, nós estamos cada vez mais a funcionar em diferentes comunidades, no tempo e no espaço. E isso faz parte da riqueza de viver em comunidade. E hoje em dia isso sente-se mais, porque nós de facto, com a internet, mais do que tudo, estamos permanentemente ligados, não só ao presente, a coisas do presente, como a movimentos do passado também. Sim. Ou seja, qualquer comunidade hoje tem acesso ao património. Se tu quiseres ligar-te ao reggae e ao Bob Marley, Sim, é muito fácil. é sim. fácil, não precisas de ir buscar discos não sei aonde. Exatamente. Não estás à espera de um suporte material que tens que ir lá buscar com o salteador da Arca Perdida, não, está online, percebes? E portanto, tu tens de facto esta coisa que é extraordinária, que é tu tens uma ligação não só às coisas que estão a acontecer, mas às coisas que já aconteceram, o que te permite quase criar comunidades temporais. E Sim. há pessoas que vivem literalmente nos anos 60. Sim. E portanto, o resto é a dinâmica. Quer dizer, o que é que hoje em dia ser português significa o quê? E daqui a 20 anos, o que é que significará? Exatamente. Será que faz sentido dizer isso? Quando nós somos olhados de fora, por exemplo, se perguntares a um argentino ou a um brasileiro, eles referem-se a ti provavelmente não como português, mas a vocês europeus. Exatamente. E portanto, isso deveria-nos fazer pensar. Exatamente. Mas apesar de termos esse passado muito acessível, parece-me que do lado cinematográfico, mesmo televisivo, é muito difícil. Eu tive Netflix durante algum tempo e fazia-me a impressão que 1% ou nem sequer 1% do catálogo da Netflix eram filmes anteriores a 1970. Sim. Porque é que, e agora a Disney também, a própria Disney diz que vai censurar filmes antigos e vai fazer novas versões e... Porque é que nas imagens em movimento há tanto essa... Porque, lá está, a música é muito mais acessível, não é? Quer dizer, uma pessoa mais rapidamente está a ouvir músicas dos anos 40 ou 50 do que está a ver um filme dos anos 50. Geralmente ouves em versão remisturada. Talvez. Isto é, Talvez. se tu fores ouvir a música pop dos anos 50, quando ela começou a ser... quando surgiram os discos, não vais ouvir durante muito tempo, porque provavelmente o som é mau, a produção é pobre, os instrumentos não estão... o que tu acabas por ouvir é músicas que tu achas extraordinárias e julgas que foram compostas hoje, e na verdade são novas versões de melodias que foram muito mal gravadas antes. Pronto. E portanto, isto poderia levar a histórias perversas, mas é o que está a acontecer no cinema, que é remix de histórias antigas de cinema. Exatamente. Tu acabas por ver à beira do abismo. Se calhar já terá havido uma versão nova, não sei, se calhar sim. Talvez esteja. Se calhar sim. O velhinho filme que a gente viu, Humphrey Bogart, não é? Exatamente, a Lauren Bacall, a gente não vê, mas a Netflix não o põe porque não é rentável. Pois. Se ele fosse rentável, eles punham. Exatamente. O que é que...
isso levanta muitas questões, mas É um bocado apagar, não digo que seja apagar a história, mas é um pouco escondê-la só por uma... E provavelmente fazendo um acordo com as distribuidoras talvez não acabasse por não ser um prejuízo tão grande. não, há muitas coisas que estamos uma das coisas que se discute muito é se estamos a perder a tradição literária, o hábito de ler. Sim, isso também. O hábito de ler. Quem é que daqui a... Falando só no caso português, quem é que agora, no presente, está a ler os livros do Virgílio Ferreira, por exemplo? Pois. Quem é que no presente está a ler José Cardoso Pires. José Cardoso Pires, bom exemplo. E se calhar daqui a 10 ou 20 anos, quem é que vai ler Agostinho da Bessa Luís? Quem é que vai ler José Saramago? Sim. Será que continuarão? Como ele é Nobel, se calhar, 1 ou 2 livros. Sim. Mas ele não tem 1 ou 2 livros, ele tem 30. Uma catrefada deles, exatamente. Então e os outros vão deixar de ser lidos? E se calhar, quer dizer, só vão ler quê? O Evangelho segundo Jesus Cristo, que é o mais polémico, ou o Memorial do Convento, porque é dado nas escolas. Agora já não, agora é o Ricardo Reis. O Anda Morte de Ricardo Reis, ok? Pronto. E portanto, todo este processo também continuam a sair milhões de coisas novas e há coisas que ficam para trás. Quantas é que do passado sobrevivem? O meu livro de eleição da literatura portuguesa, por questões sentimentais e pessoais, é o que diz Mulher, do Dinis Machado. Claro, exatamente. Quem é que já leu o que diz Mulher? Por acaso já li, mas não faço parte do auditório. Mas, e portanto, se isto acontece com os livros, também acontece com os filmes. Quem é que hoje viu, por exemplo, o À Beira do Abismo? Exatamente. Quem é que... os miúdos hoje, para verem os filmes, por exemplo, do Chaplin ou do Buster Keaton, não vão ao cinema vê-lo. Pois não. Também não há nenhuma televisão que os passe. Portanto, ou os pais os põem para eles verem em streaming no YouTube. Sim, como estão. Ou há assim umas sessões, um festival indie, como vai haver, que eles vão lá passar agora de facto o Chaplin e o Buster Keaton. Portanto, passam a ser uma espécie de arqueologia audiovisual. Agora, cabe a cada sociedade preservar aquilo que a define. Claro, exatamente. Mas parece que nós... Da maneira como hoje ainda lemos Camões. Sim. Porque Camões está no programa das escolas, foi um dos mais importantes poetas, não só pela qualidade da poesia, mas porque de alguma maneira ele fixou a literatura, a língua portuguesa, ou seja, Sim. estabeleceu o que foi a língua portuguesa, contribuiu para a língua portuguesa definitivamente ter uma versão erudita, escrita, Exatamente. fixá-la. E portanto é importante perceber o que é que do nosso tempo vai sinalizar o nosso tempo para o futuro. Mas parece que se já os outros países têm essa dificuldade em desenterrar o passado, nós parece que como povo português ainda temos uma dificuldade acrescida, não é? Porque é muito difícil mesmo encontrar informações sobre filmes portugueses de há 20 anos, ou encontrá-los mesmo, ou de há 10 anos, já desapareceram completamente, Sim. ou livros, ou séries de televisão. Sim, sim. No caso da RTP não diria, por causa dos arquivos. Sim, eu tenho uma opinião que tenho dito várias vezes, não Sim. é muito popular, mas que é o audiovisual português é um dos pontos fracos da cultura portuguesa. Sim. Infelizmente, eu acho que a cultura portuguesa tem expoentes muito fortes, por exemplo, na poesia. A cultura portuguesa é predominantemente lírica. Sim. Não é especialmente notável do ponto de vista narrativo ou do ponto de vista dramático. Sim. Com as possíveis exceções do Camilo Castelo Branco, que é um autor narrativo brilhante. O Essa é mais um realista. Exatamente. Que captou o retrato do seu tempo, mas a verdade é que não há, nem na literatura, nem no cinema, nem na televisão, uma tradição de contar histórias. Ou de contar histórias de uma maneira que destaque a intriga, as personagens. Ou seja, o cinema português é, para o bem e para o mal, um cinema contemplativo, lírico, introspectivo. Sim, concordo. E como é que isto se explica? É interessante pensar sobre isto, quer dizer, nós tivemos Inquisição, nós tivemos um momento, estou a pensar enquanto coletivo, enquanto nação, houve um momento em que de facto
nos aconteceu uma coisa absolutamente extraordinária, que foi estarmos na linha da frente da definição da primeira globalização, ou seja, foram os nossos navegadores os primeiros a chegar a uma série de sítios, e foi em Portugal que se estabeleceu, por causa disso, ou para isso, um nível de conhecimento que fazia com que naquela época os portugueses tivessem mapas, instrumentos de navegação que estavam na linha da frente do mundo e que nos permitiu descobrir o caminho marítimo para a Índia e fazer o Tratado de Tordesilhas com Espanha e, no fundo, estar na base da primeira circunnavegação. Este foi um momento absolutamente único na história de um pequeno povo que nesse momento estava na liderança mundial do ponto de vista da descoberta do mundo. A seguir a isso, logo a seguir a isso, provavelmente a seguir ao reinado de Dom João II, já no reinado de Dom Manuel, começa uma decadência que tem a ver sobretudo com a sobreposição, novamente, da religião à ciência. Aquilo que aconteceu e que depois a Inquisição. Obviamente, sim. E não só o extermínio de judeus, como a fuga dos melhores cérebros para o norte da Europa, com os resultados que se conhece. Foi no norte da Europa que depois se desenvolveu, digamos que passou a ser a liderança científica e do pensamento. Porquê? Porque nós ficámos outra vez prisioneiros do dogma religioso. Chegamos ao século XX e no momento em que, sobretudo depois do pós-guerra, todos os países europeus têm um desenvolvimento brutal. Não é? Nós estamos desde 1926, desde 1926, numa ditadura. Portanto, nós passámos aquela que foi a década mais criativa da sociedade dos ocidentais, que foi os anos 60. A viver como se estivéssemos nos anos 40. Portugal, como Espanha, passou a década mais louca, para usar a expressão da primeira pergunta, é a década de loucura criativa, em que tudo foi posto em causa. Exatamente. Em bom rigor, começou ali no fim dos anos 50, que é basicamente, depois da Segunda Guerra Mundial, há um período de paz. Ainda que fosse uma guerra fria, era paz. E o Ocidente, isto é, a Europa Ocidental e os Estados Unidos, viveram um período de extraordinária expansão e desenvolvimento da liberdade individual. Exatamente. E a partir daí a cultura pop nasce. Deixou de ser cultura popular tradicional e passou a ser uma cultura urbana e nasceu um novo fenómeno, os jovens. Ou seja, a categoria jovem teve o seu florescimento. Enquanto isso, em Portugal, era tudo a preto e branco, cinzento. Não tínhamos liberdade, era proibido os agrupamentos de mais de 3 pessoas, havia uma polícia política e depois por cima disto ainda havia uma guerra colonial que ninguém percebia. E nós vivemos de 50 anos, 48 mais exatamente, enquanto se passava isto tudo no mundo de que nós geograficamente fazíamos parte e até fazíamos parte como fundadores. Portugal fundou a Europa moderna e ficámos arredados disto tudo e portanto isso explica que a única televisão era a RTP em 1974, até 74 era a única televisão, era uma televisão que não produzia nem filmes, nem séries, nem documentários. Exatamente. Se vires bem, as grandes vedetas da televisão dessa altura eram apresentadores. Sim, o Henrique Mendes, o Artur Agostinho, E a televisão. E eram bons. Sim. Havia um ou outro comunicador mais intelectual, como o Vitorino de Messi, ou o David Mourão Ferreira, mas que vinham falar de coisas que eram relativamente inócuas para o regime. Porquê? Porque era fundamental que a RTP fosse uma estação de variedades. Claro. E, portanto, nós chegámos a 74 com isto. E o cinema português, tirando, de facto, um ou outro filme que traziam um olhar extraordinário, os primeiros filmes do Oliveira, é verdade, havia ali um cineasta, havia ali um grande cineasta. Tínhamos as comédias populares dos anos 40 que tinham diálogos de uma enorme modernidade, mas era impossível fugir, digamos,
àquela comédia de costumes, não é? Não, e o próprio Pátio das Cantigas é um filme muito sui generis, não é? Porque se dá uma alfinetada no regime, logo a seguir está elogial, um pouco não é? como o teatro de revista da época fazia, não é? Tem atores notáveis, tem diálogos divertidíssimos, Sim. mas nada punha em causa o regime. Chegamos a 74 e acontecem duas coisas que, sendo boas, curiosamente com o tempo revelaram juntas serem más. O que é que foi? Do lado da televisão introduziu-se uma coisa que foi em 1976 ou 77, nunca me lembro, a telenovela brasileira Gabriela Cravo Canela. Foi uma coisa extraordinária, a novela era extraordinária, era muito boa, mas a partir daí o prime time da RTP ficou ocupado com novelas brasileiras. Quando veio a SIC e a TVI, o prime time da SIC e da TVI ficou ocupado com telenovelas. Exatamente. E, portanto, o único género de ficção passou a ser a telenovela. Enquanto isso, do lado do cinema, não se soube construir, de facto, uma indústria de cinema com capacidade, dando aos produtores capacidade de autonomia, mas construiu-se uma indústria de cinema totalmente baseada nos apoios, no subsídio. Quem tinha dinheiro do Estado filmava, quem não tinha não filmava. E muitas vezes essa seleção. E quem é que decidia isto? Um grupo aleatório de pessoas que se juntava, ainda hoje, que se junta todos os anos. Tem lados bons? Tem, é verdade que tem lados bons, porque permite um cinema com uma enorme liberdade a quem o faz. Mas cria os seus vícios também. Não é? Tem um lado muito mau, que é, então filmam só meia dúzia deles por ano. Exatamente. Há pessoas que estão anos e anos e anos sem filmar. Exatamente. E pior do que tudo, se a televisão só produz novelas e o cinema só produz cinema de arte e ensaio, não há casamento possível. Claro. E num país com poucos habitantes, com uma escala mínima, não tem escala. Tu podes dizer, mas nós não temos o dinheiro da França, ou da Grã-Bretanha, ou da Inglaterra. Eu disse, sim, mas olha, por exemplo, para a Dinamarca. Tem 5 milhões de habitantes e fala uma língua que mais ninguém fala. Sim. E, no entanto, tu vês séries dinamarquesas. Exatamente. Sim. E, no entanto, tu vês filmes dinamarqueses e, no entanto, eles ganham Oscars. Exatamente. E ganham prémios em todo lado. Portugal não ganha prémios para além de França ou, quanto muito, um festival. Sim, são prémios do júri, nunca exatamente, é um grande prémio. Exatamente. Sim. E quer dizer, tu não vês cinema português em salas comerciais. Nunca aconteceu. Enfim, o Oliveira talvez tenha tido um ou outro, mas muito pontualmente. Exatamente. E, portanto, essa ideia de que o cinema português é um êxito para além de fronteiras é um mito. Claro. Infelizmente é um mito. Infelizmente é um mito. Há muito pouca cultura portuguesa que seja, de facto, cosmopolita internacional, mas certamente não é o cinema. Acho que acontece num ou noutro caso literário, acontece na música, como Sim. disse, com o fado, com esta cena nova. Mas cá primeiro com os Madre Deus deve ter acontecido Sim, isso. São fenómenos pontuais. Sim, a Amália. Sim, o que nós somos bons é no futebol. No futebol é que temos uma capacidade extraordinária, sendo um pequeno país, de ter jogadores, um dos melhores do mundo agora, treinadores, equipas que fazem brilharetes e ganham taças, mas enfim, aí sim há uma indústria. Sim. Eu só não percebo é que, já que estamos a falar do cinema, eu tive sempre este problema, que é, porque é que é tão difícil fazer-se uma comédia que seja comercial em Portugal e que não seja... não quero estar a ser ofensivo, mas não seja vergonhosa, porque eu acho que se calhar o melhor realizador que conseguiu fazer isso foi o José Fonseca e Costa. Eu acho que os filmes dele estavam mais próximos de algo que chegava ao público e não envergonhava ninguém. E depois disso parece que nunca se... É sempre subjetivo, não é? De qualquer maneira, julgo que é verdade. Primeiro, é impossível uma comédia ter um subsídio do ICA. Sim. Isso talvez explique uma parte da situação, porque... Quando chega o momento de escolher um filme, aparentemente a comédia é sempre associada a comercial, Exatamente. A cinema comercial, e portanto não deve ter apoio, porque Sim. o apoio reserva-se para uma coisa mais séria. E portanto acontece com os júris do ICA, o que acontece também um pouco nos Oscars e com todos os prémios, que é muito raro uma comédia ter um prémio. Exatamente. Normalmente é mais fácil dar um prémio a um drama, uma coisa histórica, uma coisa séria, do que uma comédia. Exatamente. E portanto isso explica também que
as comédias tenham que ir por outro lado, e normalmente o lado que as viabiliza é através de um ator muito popular. E normalmente, quando se põe todo o peso da comédia em cima do ator e se esquece o argumento, a realização, o ritmo, o resultado não é bom. E de facto houve, quer dizer, os filmes portugueses mais vistos dos últimos anos talvez até tenham sido comédias. Sim, o Pátio das Cantigas. O remake do Pátio das Cantigas, desde logo, era uma curiosidade porque vive muito à sombra do primeiro Pátio das Cantigas, portanto foi uma grande operação de marketing. Obviamente. Muitas pessoas terão ido, vou dizer, ao engano, porque é capaz de ser giro o novo Pátio das Cantigas. Não é? De facto, o filme, na minha opinião, não correspondeu à expectativa. Sim. Não há no cinema português recente, há comédias que têm muito público, não parece que haja nenhuma que fique para a história como uma grande comédia. Sim, percebo. Sim. Agora, há filmes simpáticos, digamos assim, que apesar de tudo têm o seu registro. Como por exemplo, já agora? Lá está, não é fácil. Assim, um caso que eu me recordo e acho que ficou não num nível massivo, mas num nível de pequeníssimo culto, é o Capitão Falcão. Acho que é um filme que... É demasiado nicho. É demasiado nicho. Não me parece, muito francamente, lá está, não me estou a lembrar de nenhuma comédia dos últimos anos que eu sinta que possa dizer cá está, grande exemplo de ótimo cinema de comédia português. Infelizmente não me lembro se estava a escapar alguma coisa, mas o problema que acontece normalmente é esse, nós tentamos lembrar e não nos ocorre, portanto isso é capaz de querer dizer qualquer coisa. Exatamente. Eu lembro-me de livros, lembro-me de músicas, lembro-me de manifestações culturais, filmes, de facto, há meio dos... Quer dizer, vou dizer, se calhar o João César Monteiro. Sim. Mas lá está, também não é... Acho que ele soube criar uma personagem, aquele João de Deus, que tinha ali realmente qualquer coisa de comédia abjecionista. Sim. Ali um território lírico português, são muito bem trabalhado linguajar, satírico e ao mesmo tempo erudito e ao mesmo tempo obsceno, e era o João César Monteiro, isto tudo. Portanto, aí acho que foi talvez o melhor exemplo que eu me lembro de, talvez as recordações da Casa Amarela. Sim. Talvez, sim. Sim, já vai há 30 anos. Sim. Aquela frase, vai dar-lhes trabalho, é uma grande frase. E já tem muito tempo. Não? Exatamente. O resto, sinceramente, sem querer ser injusto, porque eu acho que há muita gente a tentar fazer, e as condições não são muito favoráveis, porque não há muito dinheiro. Não é? Claro, exatamente. Então, só para terminar, já que estava a falar da comédia, do facto da comédia ser pouco aceite, tanto pelos subsídios como pelos prémios, depois há este contraponto que é, apesar da comédia ter esse estatuto quase de desprezo, por outro lado, parece que as pessoas ficam mais ofendidas com uma piada do que pela corrupção dos políticos, parece-me. Porque é que 26 anos depois da criação das produções fictícias, isto continua a acontecer e de uma forma, se calhar não tão forte, porque já não há petições para mandar abaixo programas como havia com a última ceia do Herman, mas também com a sua força. Não, assim, também se dizia, não mata o mensageiro, não é? Sim. Os humoristas não são exatamente mensageiros, mas assim, os humoristas trabalham sobre coisas que acontecem. Sim. A gravidade está nas coisas que acontecem, não está no que o humorista diz sobre elas. Exatamente. E às vezes as pessoas confundem isso. Não é? Quer dizer, o que faz mal às pessoas não são os humoristas. Obviamente, sim. Apesar das pessoas parece que dão essa ideia, não é? Sim. Há uma discussão que temos tido, que há uns tempos tive num debate com o Ricardo Araújo Pereira, em que ele dizia que o humor não serve para nada, não tem utilidade nenhuma, a não ser fazer rir. Exatamente. Mas que não derruba poder, não sei o quê. E eu dizia, sim, mas há um poder muito, muito, muito forte que o humor tem, que é quando o humor é muito bom e deixa inscrição, um bocado para citar a tese do José Gil, que é preciso deixar a inscrição. Quando o humor deixa a inscrição fica agarrada à pessoa ou ao facto
sobre o qual o humor foi feito. Isto é verdade que o humor pode não derrubar o ditador, mas se o humor der uma imagem desgraçada do ditador, o ditador nunca mais, pode nunca mais se livrar daquela imagem. Sim. É um bocado a história do Rei Vai Nu, não é? Tu pensas, ok, nunca ninguém foi tão gozado como o Trump. Não é um ditador, é um democrata, ou melhor, não será um democrata, mas foi eleito democraticamente, obviamente, ainda que tenha um exercício do poder duvidoso do ponto de vista do respeito pelos outros, mas nunca ninguém foi tão gozado como o Trump. E, no entanto, ele lá continua. ele está, não é? E não é o humor que o vai derrotar. Tem que ser... E, quer dizer, é uma barreira de humoristas a gozar com o Trump. O que é que se tira disto tudo? O humor não o derrota. Mas ele nunca mais será, isto é, para a posteridade, ele será sempre o presidente mais gozado da história. Exatamente. E será sempre, e recordaremos Conseguiu superar o recorde do Bush. muitas piadas. Sim, o Bush, ao pé dele, é um estadista extraordinariamente inteligente e de primeira linha. Portanto, esta questão do humor é tudo... Eu acho que o exercício do humor, de facto, antes de mais, o que caracteriza o humor é fazer rir. Se ele é bom, claro. Ou se funciona, ou se está adequado ao público que o está a ver. Agora, para além disso, o humor é também, normalmente, um exercício de opinião. A opinião, vamos lá ver, não é de opinião, é um exercício de um ponto de vista. Sim. E ao escolher um ponto de vista estás a deixar de fora outro. E, portanto, se for muito bem feito esse teu ponto de vista pode se sobrepor a tudo o resto. Eu lembro-me quando nós fazíamos o Contra-Informação e escolhíamos qual é o traço distintivo deste ou daquele político. E quando tu tens um programa que é diário e que vai para o ar durante 13 anos, exatamente, e tens um boneco de um político que está ali todos os dias a repetir o mesmo tipo de comportamento, é natural que essa marca fique colada ao político real. Sim. Como um adesivo que não sai. Sim. Eu lembro. Marcos Mendes, por exemplo, para mim. O Marcos Mendes, Gana Noia, não se livra disso. Jorge Coelhone, os nomes, os bordões, o Tuneca Guterres está sempre a dizer é a vida. Que não... Ou seja, lembro-me que houve na altura em que nós fizemos isso, houve quem dissesse que o Contra-Informação contribuía para o desgaste dos políticos, no sentido em que reforçava, sim, determinados traços. Isso é possível. Eu acho que, sobretudo, quando é massificado, quando é muito... mas pronto, agora... Isso corresponde... As produções fictícias têm várias fases. Sim. Que também passaram 26 anos e nós fomos acompanhando a evolução tecnológica também, claro, e a evolução dos mídias em Portugal. Quando nós começámos, tinha começado a SIC, a TV ainda não tinha começado. Exatamente. Havia praticamente só a RTP e mal tinha começado a SIC. Ainda não havia internet nem telemóveis. Os textos eram enviados, eram escritos à máquina e enviados por fax. Portanto, estás a ver, não é? Na altura, os comediantes ambicionavam todos ir para a televisão. E agora os comediantes dispensam a televisão. Se bem que há uns que sentem que é como se fosse o filtro definitivo, não é? Se passam ali é porque já foram, mesmo que não tenha audiência maior audiência, é o sítio que dá aquela... Não sei, eu sinto isto porque falo com alguns comediantes e dizem-me isso, que alguns comediantes até que têm uma forte presença na internet. Sim. Dizem que o último sítio onde lhes falta chegar é a televisão só por causa de chegarem ao público da televisão. Sim. Não, a televisão em princípio tem uma coisa também que eles ainda não terão individualmente, que é a capacidade financeira. Sim, mesmo claro, sabendo que os orçamentos da televisão estão cada vez mais baixos, eu acho que não há nenhum comediante que não ambicione em ter uma produção a sério, claro, para dizer, estamos a pensar sobretudo stand-up comedians. Sim, hoje em dia, mas lá está, quando as produções fictícias começaram, não havia stand-up comedy em Portugal. Exatamente. Agora há um stand-up comedy em todas as áreas do país. Aliás, não se chamava stand-up comedy. Havia o Raul Solnato, que tinha feito uns monólogos. Exatamente. Que de facto poderemos dizer que é o mais, sim, próximo que tínhamos do stand-up comedy, célebre Ir à Guerra. Exatamente. E as outras, havia 2 ou 3. Isso era um exercício que hoje podíamos classificar de stand-up comedy, mas avant la lettre,
E havia um comediante do Porto, que era o Oscar Branco, que ele sim foi o primeiro a dizer: eu faço stand-up comedy. Lá está, também por causa do delay que nós tivemos por causa da Revolução. Só no final dos anos 70 é que começa a haver nos teatros café-teatro, café-concerto. E eu lembro-me de ver espetáculos do Carlos Paulo na Teatro da Comuna que tinham ali uma componente, e lembro-me de ver o Mário Viegas, Sim. que isso sim era uma espécie de stand-up comedian, aqueles espetáculos que ele fazia a solo, que eram a candidatura à presidência, Mário Viegas, já não lembro, mas aquilo era Mário Viegas a solo. Aquilo era, de facto, um pré-stand-up show. Exatamente. Eu, quando comecei a escrever para a televisão, todas as semanas me sentava com a minha máquina de escrever uma abertura de 5 ou 10 minutos para o Herman, para o programa Parabéns. Isso era stand-up comedy, literalmente. Só que em vez de ter uma equipa de mais 5 ou 6 comigo, ou 10 ou 11, Era só um. era eu sozinho. Depois lá veio o Miguel Vitera, depois lá veio... Não, no stand-up era só eu e o Miguel da altura. Eu, durante uma data de tempo, sozinho, e depois eu e o Miguel. Os dois, ou eu sozinho no início, tipo, ok, boa noite. Que já está... Era um... Quando eu me lembro disso, foi em 92. Sim. Não foi assim, quer dizer, foi e não foi há tanto tempo. Mas, quer dizer, já havia stand-up por todo lado, mas em Portugal não havia. Claro. Não é? E depois lembro-me que isto começou a sério na viragem do milénio. Houve uma crise nas televisões portuguesas. Passou a haver menos dinheiro. E nós tínhamos 1 ou 2 shows nas televisões e havia uma série de pessoas a trabalhar nesses shows que de um momento para o outro ficaram sem trabalho. E eu lembro-me de termos falado e termos dito: pá, bora fazer stand-up. Sim. E lembro-me, isto foi em 2001, estávamos ainda ali na outra rua, nas instalações, e reunimos à volta da mesa e dizia: pá, vamos para o teatro, vamos fazer coisas ao vivo, não sei o quê. E ainda não havia praticamente nada de stand-up. E lembro-me de ter ido às televisões com uma proposta para um programa de stand-up comedy e dela me ter sido recusada porque os nomes que eu levava não eram conhecidos. Sim. E que aquilo só funcionaria com atores conhecidos. Eu disse: mas isso não é exatamente o que a gente entende por stand-up, não é isso. E o projeto foi recusado. E 2 anos depois apareceu o Levanta TV. E passado, talvez 2, talvez Acho que foi 2013, acho que sim. Passado muito pouco tempo, surge o Levanta-te e Ri, feito por pessoas que trabalhavam comigo e que foram convidadas por uma produtora que não tinha tradição nenhuma a fazer isso. E tudo bem, não há no hard feelings, mas a verdade é que foi assim que aconteceu. E isto, porque é que eu falo nisto? Porque as coisas mudam de facto de uma maneira que nós não estamos à espera. Às vezes é demasiado. Não se trata de ter a ideia, trata-se de ter a ideia no momento certo. O êxito dos Gato Fedorento não é só pela qualidade do projeto, é porque eles surgiram da maneira certa no momento certo. Exatamente. Aproveitaram ali o despontar da internet também. Claro. Houve outras tentativas, às vezes demasiado antes, outras já era tarde. Sim. Que não tive, quer dizer, ali eu acho que a grande distinção dos Gato Fedorento foi é o Ricardo, que é de facto especialmente bom, mas também o estilo de coisas que eles escolheram fazer. Sim. Que muitas vezes eram sketches que tinham sido recusados em programas com os atores convencionais. Exatamente. Os atores convencionais não queriam fazê-los. Sim. Convencionais, isto é, os atores... Sim, para os quais faziam... Para os quais escreviam. Isso é curioso, porque revela que isto é tudo assim. Quer dizer, quando eu comecei nas produções fictícias, não havia sequer um canal cabo. Claro. Quando eu comecei, eu fazia com os meus parceiros da altura, o José de Pina, o Rui Cardoso Martins, o Miguel Viterbo, fazíamos teatro. Andávamos a fazer sketches em teatro. Sim. Logicamente, se houvesse TV cabo, teríamos apresentado uma proposta. Claro. Se houvesse internet, teríamos gravado o nosso próprio material. Sim. Portanto, isto tem a ver também com a utilização da tecnologia. Quantas ideias boas é que terão ficado perdidas só pela falta de possibilidades, não?
Pois é, isso é, as realidades paralelas, às vezes pensa-se nisso, não é? Pensa só às vezes dá que pensar se isto tem ido por aqui em vez de ir por ali, mas se começamos a pensar nisso, não vamos a lado nenhum. Exatamente. Porque também houve coisas muito boas que aconteceram que se calhar se não fosse naquele momento e daquela maneira, não aconteciam. Tem sido interessante, sim. Só como uma última coisa, porque já falámos de várias coisas, mas ainda não falámos do que Nuno Artur fez para a banda desenhada. Eu queria só saber se alguma vez está a pensar voltar à nona arte ou não, ou se isso ficou naquela altura. Não, sabes, eu quando comecei a fazer atividade criativa foi muito cedo, foi logo no liceu, e lá está, logo a seguir ao 25 de Abril, numa altura em que em Portugal houve realmente uma abertura extraordinária. E eu estava no Liceu Pedro Nunes e comecei logo a fazer revista literária, com amigos, assim. Mas tinha uma fixação da banda desenhada porque eu era um grande leitor, sobretudo da revista Tintin, que saía semanalmente, e onde eu li pela primeira vez coisas extraordinárias, como o Corto Maltese, por exemplo, e soube de outras e tornei-me A banda desenhada tinha um fascínio muito grande na altura, havia um domínio da banda desenhada franco-belga e eu gostava muito, e portanto sempre alimentei a vontade de fazer, mas demorou tempo até encontrar, porque eu não tenho talento para desenho, até encontrar o parceiro. Encontrei o António Jorge e foi por isso que eu fiz a banda desenhada. Sempre me agradou essa ideia de ser escritor para várias coisas, ou seja, não ser um escritor de romance, nem ser um escritor de género, de um único género. Sim. A banda desenhada vem na sequência disso. Eu sempre adorei trabalhar com outras pessoas, sempre gostei de juntar-me com outras pessoas e sempre gostei de experimentar vários registros. Curiosamente, depois deste ciclo todo, começou com poesia, banda desenhada, esboços de contos, e que depois teve ali uma deriva para humor, televisão. E depois, dentro dessa área, eu fui deixando de ser autor e passando a ser cada vez mais diretor criativo, diretor geral, produtor, e depois acabei por ir para a RTP. Embora nunca tenha deixado de escrever e embora nunca tenha deixado de ter muitas das minhas ideias em todos os projetos por onde passei, porque eu tinha sempre... Essa é a minha matriz, é ter ideias. E, portanto, eu reconheço, de facto, há 1001 ideias minhas espalhadas por N programas. Sim. Que depois não era eu que as escrevia, mas muitas vezes eu desenhava-as. Desenhava-as no sentido de fazer o design. Imaginar o plot inicial, por exemplo, o Paris Filmes. Foi definido num almoço. Mas depois acabou por ser escrito pelo Marco, mas o formato estava lá. Portanto, eu acabei por fazer muito disso. Agora, o que é curioso é que depois tendo passado pela RTP e regressando agora ao escritório, parece que agora sim é um momento em que eu posso finalmente voltar back to basics, voltar um pouco à minha origem. E isso, francamente, é o que me está a apetecer, porque para já estou com uma idade que estou num ponto em que já tenho uma experiência considerável, claro. Passei por muita coisa, mas ao mesmo tempo ainda tenho energia e portanto é um bom momento para regressar àquilo que é a minha motivação principal. Portanto, ainda vamos ver aí coisas no fundo é aí que eu estou. Muito bem. Pronto.